Vamos para mais um episódio! Com muita preguiça, com esse frio. Ai, mas pelo menos eu tô feliz que voltou. Porque eu já estava na expectativa dele nem vir mais. Tudo bem? Como vocês estão? Vocês estão curtindo os últimos episódios? Eu estou tentando variar um pouco mais o tema. Vocês curtiram meu novo cenário? Estou de cenário novo. Eu estou me adaptando ainda, não sei se vai ficar assim. Tô testando, confesso. Hoje é um teste. E aí, se eu ver que funcionou, que ficou bacana, até porque por aqui eu não consigo me ver o tempo todo. O que pode melhorar um pouco, talvez eu pare de ficar me auto-observando o tempo todo enquanto eu tô gravando, que acontece com muita frequência, inclusive. Mas talvez liberar um pouco mais o fone. Enfim, é a primeira vez que eu estou nesse cenário novo. E vem muitas novidades aí no Podpah. Eu tô pensando em alguns modelos novos, com uma convidada em especial que me deu uma ideia de um projeto. Mas enfim, vamos gravar um piloto e soltamos pra ver se vocês gostam, se vocês curtem. De repente até mais do que o Podpah, que o Podpah é um formato um pouco mais longo. Quem sabe, né? Mas hoje vamos falar de um tema muito legal. Eu voltei a praticar bastante exercício, né, agora, por esses tempos. E graças a isso, eu estou com mais tempo de ouvir. É porque assim, né? No meu trabalho hoje eu não tenho muito tempo de ouvir nem podcast, olha que ironia, né? Gravo uma, não ouço, só ouço o meu. E música, eu ouço muito quando eu tô editando e tal, mas é muito complicado conciliar tudo, dar tempo de tudo, né? Acho que o malefício de se trabalhar com a mídia social é um pouco disso. Você acaba não tendo tempo para fazer um básico que é essencial. Não é que ajuda, não é que é essencial. Então, você tem que estar online, você tem que estar ciente do que está acontecendo, das coisas que estão rolando. Mas com a mídia social, quando você trabalha com ela, é um pouco difícil, porque estruturar tudo já leva muito tempo. Então, é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. E aí, no horário do exercício, eu tô conseguindo ouvir mais. Então, ouvir mais podcast, ouvir mais músicas, o que que tá rolando no momento e tal. Então, eu ouvi o Braincast, inclusive para profissionais da área, super recomendo. Para não profissionais também, porque é um podcast, assim, muito aberto, assim. Ele fala de uma maneira muito gostosa de tudo. Então, não vejo que vocês vão ter qualquer tipo de dificuldade, caso vocês optem por acompanhar. Mas... ele é mais voltado pro profissional, ele fala muito do que tá rolando no momento, o Braincast. Eu já gostava muito do programa Mamilos também, que foi um dos primeiros podcasts que lançaram assim da área que eu amei. As meninas falavam de uma maneira muito gostosa também. Então, eu gostava da forma que eu me atualizava e da maneira que elas falavam e abordavam as coisas. Então, eu senti que o Braincast tem um pouco disso. A turma é maior de apresentadores. Mas não perde esse lado, essa coisa que eu gosto tanto deles, é bacana. Bom, enfim, dito isso, eu assisti um episódio deles que fala literalmente isso, cliente como sócio. E aí eles chamaram, e aí eu não vou lembrar, eu vou tentar colocar na descrição certinho, com a descrição do podcast. Ah, mas eu anotei. A CMO do SAMS, a Cláudia Vilhena. Ai, eu esqueço que eu sou muito capacitada, que eu lembro de tudo, de todos os detalhes. Mas quando eles estavam fazendo a conversa, o podcast, etc., eles falaram coisas muito legais que chamaram minha atenção. Então, vamos falar sobre isso hoje. Bom, vamos começar do começo. A gente fala muito sobre o funcionário que veste a camisa, né? O funcionário que tem um pensamento de dono. Também já ouvi muito isso, principalmente em entrevista. Ai, você tem pensamento de dono quando você trabalha? Queria ter o lucro do dono, mas tudo bem. A gente ouve muito isso, que o trabalho não são colegas, são da família. Então, tem muito desses termos profissionais. Mas e o cliente como sócio? Será que funciona? Será que faz sentido? Bom, acho que um dos maiores exemplos que a gente tem vai ter milhares que a gente pode citar, mas eu ouvi esse podcast e fez muito sentido, assim, pra mim, muitas coisas que eu não fazia ideia por não fazer parte. E é uma coisa que a gente só entende quando faz parte.
que é o Sam's Club. Eu já sabia, né, que para entrar, na verdade, para entrar no mercado não necessariamente, mas para você fazer compra, você precisa ser sócio. Então ele pede sua carteirinha na hora do caixa e tudo mais, senão você não passa nada. E eu já achava isso uma forma muito bacana de trazer exclusividade. Então não é questão de, inclusive no podcast eles trazem isso e era a impressão que eu tinha. Não é exclusão, né? Até porque o clube, ele nem é não é um alto investimento para você fazer parte, assim, mas ele traz uma exclusividade que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, é muito aquela coisa de você participar de um clube mesmo, é um clube exclusivo. Então, é aquele lance de você saber que não vai ser todo mundo que vai frequentar aquele ambiente, ou que vai fazer aquelas atividades em específica, só quem faz parte do clube. Não significa que não vai ter integrantes ruins nesse clube, mas é uma exclusividade que já traz uma referência para a imagem, para a marca, já traz uma, um atributo para ela que ela precisa trazer, inclusive, dentro da sua missão, visão, valores. É uma coisa que é muito importante. Eu acho que eu já citei em alguns episódios, e é importante eu trazer. Quando a gente fala de missão, visão, valores, a marca precisa muito trazer essa presença, tanto no digital quanto no presencial. De alguma maneira, mesmo que a marca seja 100% digital, precisa trazer nesses dois ambientes. E o SEMS, ele faz isso muito bem. Ele traz muito presente a sua missão e visão e valores disso. Elas falam isso no episódio e eu achei muito fantástico, porque eu já falei diversas vezes aqui, a gente ignora um pouco do que é essencial. Então, quando eu fecho um cliente, uma das primeiras coisas que eu faço, por exemplo, é fazer essa parte burocrática teórica, que é muito importante. Então, criar persona, dar uma olhada no visão, missão e valores e ficar batendo nesse martelo para que o brand da marca traga essa força. E a galera meio que esquece disso, pensa que a presença no digital é só postar. E não é só, a presença digital não é só postar, mas é a pessoa ver a sua marca na postagem que seja e ela já fazer todas as ligações que você quer que ela faça mentalmente. Então, qual associação você quer que as pessoas façam da sua marca? Qual ideia você quer que as pessoas tenham quando pensam na sua marca? Então, isso é muito importante de ser pensado, de ser calculado e de ser pesado na hora de você criar tudo em relação à sua marca. Então, de conteúdo a ações, a campanhas, tudo tem que estar entrelaçado, senão não vai fazer sentido. E ela entregou um pouco das estratégias do Sam's e como eu não faço parte, né, do Sam's Club, eu não sabia. Eu até tenho conhecidos que são, mas eu sabia muito do básico. Eu fui uma vez, porque minha prima, ela faz parte do clube, e realmente, assim, é muito produto diferenciado. Tipo, tem muito produto lá que você não vai encontrar em qualquer lugar. Não, pelo menos no Brasil, assim, com facilidade. Então, eu lembro que na época tava febre daquele daquela linha de shampoo, condicionador e máscara e afins de bad hair. Eu lembro que tava muito na alta, assim, tinha explodido, viralizado eles nas redes e tal. Eu lembro que eu tava em busca dele, ele era muito caro, mas muito caro mesmo, assim, tipo, coisa de. Ele não era tão caro quanto um Kerastase, mas ele também não era tão barato quanto um Pantene, assim, era muito, um valor, assim, muito alto. E lá, tava preço de Pantene. Ali eu já fiquei surpresa. Ele também tem uns produtos que é muito bacana, que tem eu não sei se eu chamo de exclusividades, mas tem umas pontualidades, por exemplo. Tem produtos que é em atacado. Então, você consegue achar, por exemplo, o fardo de Nutella lá. Até onde eu sei, onde eu tenho conhecimento, ele não é um mercado de atacado, mas ele tem alguns produtos que você consegue comprar em grandes quantidades, assim como alguns produtos cosméticos em litros. Então, já era uma coisa que me chamou atenção ali. O preço é muito acessível, tem coisas que realmente são muito mais caras, mas tem coisas que são muito acessíveis, assim. Então, por isso que quando ela falou no podcast que não é uma questão de excluir, né, uma parte da população, mas sobre trazer a exclusividade, nossa, eu percebi muito isso quando eu fui.
E, gente, tem de tudo lá, cara. Tem até jeans. Tem até jeans. Tem bolsa da Guess, assim. Tem jeans leves. Eu acho que tem Calvin Klein também, não tenho certeza. Eu sei que eu fiquei chocada que tinha leves e num preço muito bom, assim. Preço de calça jeans tradicional, assim, que a gente compra pra sempre ter, sabe? E eu fiquei impressionada, eu lembro. Isso na minha experiência, na minha visita. A gente fez uma compra básica na época, foi tudo muito simples. A gente foi até pra comprar, eu lembro que foi pra comprar papel higiênico, e aí era caminho, e foi isso. Mas foi a minha primeira vez que eu entrei. E ela comentou uma coisa que eu achei muito bacana no podcast, que eles não queriam fazer uma coisa muito igual. Porque não faz sentido você participar de um clube se você não fica se você não tem novidade, se você não tem algo que te atrai para ele sempre, né? E mercado é uma coisa que a gente faz com uma certa frequência. E nessa crescente de mercado online, que traz muito forte, né, a missão de praticidade, então ele quer facilitar o seu dia a dia, você que não tem tempo de sair de casa, você que trabalha muito. Em contrapartida, um mercado físico, ele tem a função de trazer uma experiência diferenciada. Então, como o mercado vai trazer uma experiência? Porque, assim, particularmente, eu odeio o mercado. Nossa, o mercado presencial pra mim é um saco. Odeio. Primeiro porque ver as coisas me dá muita vontade de trazer. E lá eu não faço ideia do montante que tá indo minha compra. Então, às vezes, eu vou numa intenção de falar, eu acho que hoje eu consigo gastar, sei lá, uns R$ 80, uns R$ 100. E quando eu vou ver, passou muito do valor, porque eu não tenho dimensão, não tenho paciência pra ficar com o celular na mão, fazendo conta na calculadora e tal, até porque excluir um, somar outro, dá um trabalho danado. Então eu acho assim, um desserviço. Sabe o lance da cama, que eu não arrumo cama por cama de serviço? É tipo a mesma coisa pra mim. E no mercado online, não, eu consigo ver online, assim, o valor que tá dando. Eu consigo dar uma revisitada na lista, ver se eu não tô levando alguma coisa que eu não devia, ver se eu não tô exagerando em alguma coisa. Então eu consigo traçar metas, eu consigo pensar, cara, eu quero gastar R$ 230. Então eu fico de olho. Passou daquele valor? Por que que passou? Tudo que tá lá dentro é realmente o que eu quero? Ou dá pra reavaliar? Então são coisas que eu peso e que faz muita diferença na hora do da minha ação de fazer compras. Mas esse é o meu estilo. Existem diversas pessoas no mundo e elas podem e vão pensar diferente de mim. Então eu achei muito bacana a forma como eles traçaram a estratégia. Uma delas é, inclusive, trazer novidades todo mês. Então, todo mês vai ter um produto que é edição limitada. Não vai ter todos os meses, não vai ter sempre. Vai ter só especificamente naquele período. Então, todo mês que você for pro mercado, vai ter uma novidade. Isso já é sensacional. Isso, pra mim, já faz valer a questão do clube. Porque, pra que que eu vou ter exclusividade em acessar algum local? Eu preciso ter um benefício que compense essa exclusividade e que me faça me sentir exclusivo e que eu tenha essa sensação. A gente fala muito sobre, por uns anos atrás, uns 5 anos atrás, a gente falava muito sobre a gente não vender produtos, mas sim vender o status daquele produto. Então não é sobre não é sobre ter um iPhone ou um iOS, né, que é o sistema dele. É sobre ter um iPhone. É sobre saber aquele meme, né? Que toca o Android e todo mundo morre de vergonha. Troca o iPhone, ele faz questão de mostrar que ele tá tocando o iPhone, sabe? Antigamente a gente pagava pra ter toque no celular exclusivo, com música e tal. Aí hoje em dia o chique é ter o toquinho do celular como chamada. Então são detalhes que fazem muita diferença na relação do consumidor com o status. Qual o sentimento que ele está sentindo, ou que ele quer sentir adquirindo aquele produto. E essa exclusividade que o Sams traz já é o suficiente. Mas como se não bastasse, ela também falou sobre um sistema de cashback que eles implantaram faz pouquíssimo tempo, pelo que ela falou e pelo que eu entendi. Eu posso estar enganada, pelo amor de Deus, não batam com um martelo, verdade absoluta que eu trago aqui. Importante eu dizer isso. É, ela trouxe que tem um sistema de cashback que, primeiro, não tem valor mínimo, e ali já me ganharam, assim, porque eu faço a compra na Shopper, que é um mercado online que entrega na porta de casa, então eu acho isso muito vantajoso. Então eles sobem escada se for em casa, eles
sobe no elevador do seu apartamento. Eu acho muito prático. Então, eu gosto de comprar coisas pesadas, tipo, por exemplo, caixa de leite. Eu gosto de comprar lá, porque eu sei que eles vão deixar na porta da minha casa. Não vou ter nenhum trabalho de movimentar aquelas compras pesadas. Assim como também ovo, que é um produto muito sensível, muito frágil. Então, corre risco de você quebrar pelo caminho. Então, eu gosto de comprar por ele também, porque aí eu sei que eu vou ter toda uma segurança de saber que vai chegar inteiro. Mas ele tem um cashback mínimo. Então, eu lembro que no começo foi fácil atingir. Eu ganhei R$ 50 por atingir até R$ 200. E depois, se eu atingisse R$ 400, eu ganhava um cashback de 150 para a próxima compra. O que para mim é ótimo, porque eu faço compras frequentes lá. Só que agora a compra mínima tá de R$ 700. E, gente, eu moro sozinho, não tem condições. Uma compra de R$ 700 pra mim é tipo assim, só se tiver faltando tudo em casa. E, tipo, eu não chego a esse nível de faltar tudo em casa. Ora, tá faltando muito produto de limpeza. E aí eu retiro, eu faço a compra do produto de limpeza. Mas como eu compro alguns em tamanho grande, outros em tamanhos médios ou menores, é muito raro eu comprar tamanho pequeno. Então eles não acabam todos juntos. Eles acabam de uma maneira que fica leve eu fazer o estoque novamente. Então não acontece de eu precisar comprar. Eu acho que a última vez que eu fiz uma compra que saiu tão cara assim foi quando eu recém me mudei, eu não tinha nada. Então foi um mercado que inclui vassoura, rodo, lixeira, sabe? Tinha falta que eu não tinha nada. Então eu não tenho como fazer uma compra hoje, mensal, ou até de 3 em 3 meses que seja de R$ 700. Não compensa pra mim. Nem que eu comprasse toda a mistura do mercado, não faria sentido. Então, é uma coisa que me faria. Por exemplo, eu já pensei algumas vezes, principalmente por conta dos produtos em tamanho grande. Eles têm azeite em litros, então compensa muito o valor. Eu já pensei muito, inclusive, uma vez até eu e minha mãe, a gente pensou em dividir o valor do clube e a gente ser membro e tal. Mas depois que eu me mudei não valeu muito a pena, porque os centros que tinha perto de mim o mais próximo não era tão perto, então não seria tão bacana assim, não faria tanto sentido. Mas quando ela falou isso do cashback, me ganhou muito, cara. Muito. Porque era justamente o que eu não tinha na Shopper, né? Que é na minha experiência que eu tenho de compra. Então eu falei, cara, isso é genial. E ela fala que não tem valor mínimo para cashback, mas toda compra que você faz é um percentual da sua compra e você ganha de cashback na sua próxima compra. Então, assim, incentiva muito a você fazer a recompra, incentiva muito a você viver toda a experiência de você ir até o local e você saber que vai encontrar coisa nova, que você vai conseguir ter uma experiência que é o que você espera de algo exclusivo. E ela foi brilhante, né? É claro que ela não pensa tudo isso sozinha, é toda uma equipe que estrutura isso. Mas eu achei genial, porque é uma coisa que faz muita diferença no dia a dia. É uma coisa que faz realmente a pessoa cogitar ir até o local e viver aquela experiência que não é tão usual, assim. É usual no sentido de ser repetitivo, né? Querendo ou não, todo mês você precisa fazer um mercado. Seja para coisas grandes como arroz, feijão, coisas triviais, né, do dia a dia, como também para coisas semanais. Então, por exemplo, é muito importante os sacolões pensarem nisso. Acho que a maioria não pensa nisso. Os mercados daqui próximo, eu vi isso em algum lugar, mas eu lembro de pensar, cara, é verdade, faz todo sentido. Acho que foi alguma influencer que falou isso. Que foi no mercado, ou, né, no sacolão da vida. No meu caso, foi um sacolão, que tem aqui perto de casa, que é muito bom. E ela disse que achou muito prático que a caixa dela, que ela passou as compras, foi a única que tinha as sacolas meio que semi-abertas. Então, quando você vai sozinha no mercado, você já demora muito para ensacolar suas coisas. Quando você tem uma sacola semi-aberta, você só pega e coloca dentro, é muito prático. E no sacolão que eu vou perto de casa, todos os caixas são assim. Eles já pegam as sacolas, já deixam semi-abertas, e aí, conforme as pessoas vão passando, é muito mais fácil. Então, mesmo sozinha, não demora uma vida pra ensacar as minhas compras, porque, e outra, é um lugar que a gente vai toda semana. Então, é uma frequência de usuário que elas já conhecem. Então, elas sabem que, por exemplo, tem muito homem que não tem costume de fazer esse tipo de compra, infelizmente, né? Então, se perde muito quando tá sozinho, sem a esposa, sem a mãe, sem a mulher. Tem muita pessoa de idade
que vai demorar mesmo, porque elas são mais devagar e mais lentas e tudo mais. Então, são pequenas ações que não fazem diferença. Você pode fazer enquanto você tá livre ali, por exemplo, o caixa às vezes demora para liberar o troco, ou às vezes a compra demora uns minutinhos. Então, é nesse tempo que ela vai lá e fica abrindo a sacola. Eu já vi umas que, quando estão vazias, elas fazem mais, elas deixam um monte assim, e sempre é útil. Sempre é muito útil, sempre faz muito sentido para quem tá usando e para quem tá trabalhando ali. Então agiliza a vida das duas. Eu lembro que a pessoa que comentou isso, ela comentou que a pessoa foi muito produtiva, a Caixa que fez aquilo, né? E hoje eu penso que não custa copiar boas ações, sabe? A gente fica perdendo tanto tempo copiando conteúdo, em vez de usar como referência a copia, então copia boas ações também, que é bacana. E ela fez isso, eu achei fantástico, achei genial, achei que fez muito sentido, sabe? Pausa para a água. Ai, gente, detalhe, tá? A Cláudia Vilhena, ela é CMO do Sam's Club e do Carrefour Varejo. Então, assim, a mulher sabia do que estava falando, sabe do que está falando, e ela deu uma aula. Eu confesso que foi maravilhoso ouvi-la. Foi de um aprendizado, assim, gigantesco. E eu achei maravilhoso, porque eu me senti um pouco de FOMO, que é o se sentir de fora de alguma coisa. Eu confesso que eu tive essa sensação quando ela falou dos benefícios de fazer parte do clube, porque são muitos benefícios que engrandecem a experiência. E olha que eu sou uma pessoa que nem, de novo, né, que eu já falei, que não gosto de ir em mercado. O ir ao mercado físico me incomoda um pouco, por todas as razões que eu já levantei aqui, a experiência, enfim, não gosto, eu acho exaustivo, eu acho cansativo, eu acho que tem que ser. Tanto que é um evento, né? Você. Ai, marca, tipo, ai, eu tenho que ir no mercado. É todo um evento que você faz, então me incomoda um pouco isso. Mas, não desqualificando isso, porque é como eu falei, eu fiquei afim. Ela falou e eu fiquei muito afim de fazer parte, assim. E aí ela levantou alguns critérios que fortalecem essas ações. E eu achei muito bacana. Anotei, vou ler aqui da minha colinha, né? Alguns eu já até falei, mas eu vou enumerar porque é importante para vocês pensarem. Quem tem PDV, principalmente, que é ponto de venda, é importante você pensar. Você tem sua loja? Sua loja está oferecendo? Será que alguma dessas ações se inclui como possibilidade da sua loja? É importante você cogitar. Então, eu já citei alguns, mas eu vou citar isso de novo só para ficar numa listinha bacana para vocês lembrarem. Produtos exclusivos que só se encontram lá. Ah, e tem uma coisa que ela falou sobre isso que é muito bacana. Tem coisas que realmente a gente só encontra lá. Então, ela levantou, por exemplo, que tem uma marca, que é uma marca exclusiva, inclusive do Sam's Club. Ai, não vou lembrar agora qual é, mas eu já usei, já, eu já ganhei, né, produtos dessa marca exclusiva. Cleanmark, produto de marca, alguma coisa assim. Não vou lembrar agora. Eu vou tentar colocar aqui em algum lugar, depois na descrição. Mas que as pessoas já sabem. Então você comprou um produto, a pessoa vai ver a embalagem, você comprou no Sam's Club, né? Tem coisas que as pessoas já ligam que é deles, sabe? Não é tipo, por exemplo, a marca Taek, ela ficou muito famosa, né? Mas as pessoas acabaram não ligando a qual é a marca raiz, a marca mãe dela. Quem criou ela, quem lançou ela. As pessoas não lembram. Então, o branding do Sam's foi muito forte nisso. Eles bolaram de uma maneira muito boa, onde eles ligaram e realmente. Gente, eu não frequento o Sam's. Eu não sou parte do clube. E eu sei que essa marca em especial é do Sam's. Então, assim, é muito louco isso. O quanto realmente faz diferença no dia a dia do consumidor, na usabilidade. É, é como se você carregasse a marca, como se você fosse representante da marca carregando ela por aí, entendeu? Não é só uma sacola que você carrega e a pessoa sabe que é de lá. É o produto. Você carrega a missão, visão e valores da marca junto. Um brand bem feito, ele é sobre isso. Ele faz exatamente esse efeito. A novidade toda, eu falei todo mês, né? Mas é toda semana. Toda semana tem novidade. E por que toda semana? Porque existem compras mensais e existem compras semanais.
Um sacolão você faz toda semana, porque não dá pra você fazer compra de sacolão por um mês, estraga. Quer dizer, a não ser cenoura. Cenoura eu compro e não me arrependo, porque eu coloco de molho, coloco dentro de uma água, num pote na geladeira e dura 6 meses, assim, fácil. Que foi o tempo máximo que eu deixei e eu vi que durou. Então eu compro de muitas, descasco e já deixo ali bonitinho, que eu acho muito prático para usar no dia a dia e me dá menos preguiça de pensar em usá-la. Então é um exemplo que eu compro mês, mas não dá para comprar alface para um mês, não dá para comprar frutas para o mês, né? Se compra semanalmente. Então, pensando que essa pessoa pode, já tem um motivo para ir semanalmente, eles criaram isso que também é genial. Tem uma novidade toda semana. O cashback de acordo com o seu plano e sem preço mínimo. Tem um detalhe que eu falei que tinha relação com o valor que você comprava. Além disso, existem níveis do clube. Então, existe o clube básico, existe o membro mais premium, e dependendo do seu nível de clube, você ganha mais cashback. E você vai ter mais tempo para usar ele também, porque ele não tem preço mínimo, mas ele tem um tempo para você usar. E aí você pode pensar nisso, em como você vai usar e você consegue se planejar para você voltar. Então, também tem isso. Quanto maior seu nível, mais tempo você tem para gastar seu cashback. Eu achei isso de uma genialidade fantástica, porque vai me fazer voltar. Eu vou pensar, às vezes, não é nem no que tá faltando. Eu vou pensar no. O meu cashback já vai estar vencendo. Eu acho que tá na hora de ir no mercado. Pra não perder o meu benefício. Gente, eu achei genial. Pensando não como profissional, mas antes, pensando como consumidora. Eu achei genial, eu achei genial. E por último, porém não menos importante, até porque eu acho que esse aqui seria o mais importante. E diria mais, diria que também muito inteligente de usar, que são os dados do cliente. Primeiro que quem é clube tem acesso a esses dados. E aí, pelo que eu entendi, como funciona ele, tá? Ele registra tudo que você consome. Então, se você gosta de pão, quantos pães você compra, que tipo de pão você compra. Então, dá para ele perceber, por exemplo, uma vez eu recebi, a Shopper sempre manda um brinde. E eu achei bacana que teve uma vez que eles mandaram um brinde zero lactose. E eu pensei, poxa, eles ligaram que meu leite que eu sempre compro é zero lactose. Eu achei muito legal eles verem isso, perceberem isso e tomarem uma atitude para isso. Eu achei muito bacana. E no Sam's ele também faz isso. Então, por exemplo, ele vê que você comprou uma caixa de leite. E ele sabe com que frequência você compra aquela caixa de leite. Ou seja, se eu compro, por exemplo, a cada 2 meses, a cada 3 meses, né? Porque eu sozinha consumindo uma caixa que vem 12 litros, eu acho. Eu acho que é 12. Eu demoro de 3, 4 meses, assim, pra consumir a caixa inteira. Isso se eu não fizer receitas, né? Porque se rolar receitas, aí é um pouco mais. Então, pensando nisso, eles veem, pô, Priscila demora 3 ou 4 meses pra comprar. Então, quando dá 3 meses, eu já vou lembrar ela que o leite tá acabando, que é bacana ela vir comprar. Eu percebo que ela compra sempre 2 requeijões e ela vem tá, X período. Tudo, eles registram tudo que você consome. Primeiro me deu um pouco de medo, né? Que eu fiquei pensando, caramba, até o que eu tô comendo tá sendo registrado em algum lugar, e monitorado por alguém. Eu tive essa sensação. Mas pensando como isso como consumidora, pensando como profissional, isso tem tanto valor. Você ganha muito quando você sabe esse tipo de informação. E aí você pode vender essas informações para, ao invés deles também me venderem só a caixa de leite, mas o Italac saber que eu estou consumindo o produto deles nessa frequência. Para o Italac saber o quanto está sendo consumido, de quanto em quanto tempo, quanto está durando, quanto está rendendo. E outra também, eu compro sempre Italac. Será que eu deixei de comprar essa marca em algum momento? Qual poderia ter sido o motivo? E eles podem criar, por exemplo, pesquisas. Se eles me derem um benefício de um cashback de, sei lá, um vale compra de 20, R$ 50,
e eu responder uma pesquisa, eu posso responder por que que você comprou durante X tempo e tá lá que mudou pra, sei lá, ninho no período X. Foi só questão de preço? Foi questão de sabor? Foi questão de qualidade? Foi questão de indicação? O que que aconteceu? Causou alguma alergia? Gente, isso tem um valor. Eu não sei se eu digo gigantesco, mas é muito vantajoso. Não, não é vantajoso, é muito valoroso você ter isso. Porque você tem literalmente a faca e o queijo na mão. Você sabe como lidar com aquilo. Você tem informações riquíssimas. Uma pessoa que é frequente no mercado, tá lá sempre. Por que que ela parou de ir? Ela sofreu algum acidente? Ela parou de consumir tal coisa? Estava fazendo alguma dieta? Pô, eu acho que seria bacana. Às vezes ela não sabe, mas aqui tem uma área inteira de produto diet, light, que ajudaria na dieta, que é sem açúcar, que é sem glúten. São muitas coisas que fazem sentido. Eu não consumo lactose, mas eu não sou intolerante, por exemplo. E é uma informação que valeria muito a pena. E eles talvez perceberiam isso, porque ela consome leite zero lactose, mas o requeijão que ela compra é só um diet normal. Ele tem lactose. Por que será? Será que ela é intolerante e ela tá sofrendo nos limites da vida? Ou será que ela não é intolerante? Ela só não gosta de consumir a lactose por vontade própria? São coisas que movimentam as minhas visitas e, consequentemente, afetam a minha experiência no mercado. E, de novo, nenhuma experiência é única, porque todas as pessoas não são iguais. Logo, a forma com que eu consumo pode influenciar outras pessoas. A gente influencia nossos amigos. Quando a gente indica uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente é, foi num lugar e gostou, a gente indica aquele lugar para as pessoas que a gente ama. Então as pessoas trocam isso também de lugares, de indicações. Gente, vocês vão comprar um produto para espinha que vocês usam, protetor solar que tem que ser diário. Vocês vão preferir comprar da blogueira, que vai no dermatologista não sei com que frequência, que faz não sei quantas coisas. Você vai pegar a indicação dessa blogueira X, que você sabe que frequenta muito dermatologista, que tem não sei quantos médicos, que pô, usa maquiagem da Dior, ou você vai pegar a indicação da sua amiga, que tem o mesmo nível de grana que você tem, que sabe que você sabe que não vai pagar R$ 100 num protetor solar. Você não vai pegar a dica dessa menina que tem a pele parecida com a sua, que tem o mesmo nível de grana que você. Qual indicação tem mais peso para você? A super influenciadora ou super profissional da área, um dermatologista da vida ou a sua amiga que tá ali do seu lado? São coisas que a gente pode pensar que de primeiro momento seria influenciadora, mas a gente vai pesar muito mais a amiga, muito mais a pessoa conhecida. Vai fazer muito mais diferença, acredita em mim. E para pra pensar aí em você. Gente, não é à toa que o marketing que mais funciona e é um dos mais antigos de todos é o boca a boca. É o melhor marketing que existe. Porque nada se compara com uma legião de pessoas que fala, cara, que lojinha feia, que lojinha. Cara, mas o atendimento dessa lojinha é sensacional. Que restaurante zoado, só tem coisa velha. Ai, dá até um certo nojo. Será que é bem limpo? Será que é alguma coisa assim? Tem o melhor feijão caseiro que eu já comi na vida. Inclusive, eu vi uma influenciadora falando disso. Que tem um restaurante aqui em São Paulo que ela gosta muito de ir, porque o restaurante tem um melhor feijão dela, que ela acha que lembra o feijão da avó e tal. Cara, e o restaurante tinha a cara desses restaurantes que a gente vê no centro da vida e tal. E dentro, todo vintage, só tinha coisa velha, até o jogo americano era rasgado, assim, mal cuidado mesmo, sabe? Passou da hora de trocar e os caras lá. Mas a experiência dela tava cumprindo. Uma porrada de seguidora tava perguntando que restaurante era. Então, gente, faz sentido, sabe? Trabalhar o cliente como sócio, você traz ele para perto. Então, se você acha que o funcionário que pensa como dono é um funcionário que trabalha junto, que você consegue trazer para perto, um cliente que você trata como sócio é um cliente que você tem
pro resto da vida. E o sócio, ele vai levar mais membros para a sociedade. Então, ele quer fazer parte de um clube, ele quer que seja exclusivo, mas ele quer que as pessoas que ele goste vivencie aquilo com ele, experiencie aquilo também. Seja com ele ou não. Não que necessariamente eles vão ver aquilo juntos, mas eles vão dividir aquilo. Cara, você já foi no Sam's essa semana? Tem tal produto que tá novidade essa semana e você não pode perder. É o seu gosto, é o seu estilo. Ou então, até, em vez de comprar pra mim, eu vou comprar pra um amigo, porque eu sei que ele gosta. Gente, faz uma diferença gigantesca. Eu acho que não tem nada que faça um boca a boca mais natural, sem querer querendo, do que você fazer isso. Tratar o cliente como um sócio. Beleza? Fez sentido pra vocês o que eu falei? Os exemplos que eu trouxe, fez algum sentido? Olha, eu super indico que vocês ouçam esse episódio. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Recomendo que vocês ouçam o Braincast. Eu acho um podcast muito legal, super indico. E sigam a Cláudia Vilhena no LinkedIn. Eu acho que essa mulher tem muito o que nos ensinar e assim. Vocês sabem, né? Eu sou do time de valorizar mulheres incríveis, inteligentes e maravilhosas. E essa daqui com certeza tá na minha lista, porque ela é incrível. Então, vejam isso, sabe? Vão atrás de ver esses conhecimentos e pensem nisso. O que que a sua loja física, por mais humilde que ela seja, por mais, eu, Priscila, eu não tenho grana, cara, para investir. O que que você pode fazer com a sua pouca grana? Sabe? Você sabe que nos dias quentes é complicado, no dia frio, na época de frio, é ruim para as pessoas se trocarem, provarem roupa. O que que seria bacana? Uma vez, uma loja que tinha perto da casa dos meus pais, quando eu morava lá, eles tinham um serviço que eu achava tão exclusivo e tão maravilhoso. Eles pagavam para você. Aliás, quando você queria provar uma roupa, era loja de bairro, gente. Loja de bairro, comunidade, favela. E ela falava assim: você quer provar? Você pode levar até 3 peças, que seria 3 tamanhos de uma mesma peça, e você pode escolher até 5. O motoboy leva e espera você se trocar. Você provar as peças. Se você ficar, você paga o frete lá. E era um frete assim, gente, R$ 10. Pra mim, R$ 10 compensa muito. Ainda mais hoje em dia que a passagem de ônibus já tá mais de R$ 5. Então, se você parar pra pensar, ir de volta, se você não pegar a integração, já é R$ 10. Então, eu acho que compensa muito. Um frete justo pra mim é até R$ 10. Mais do que isso, eu avalio o que que tá sendo entregue e se vale a pena, se compensa. Porque tem muito produto que não compensa você comprar pelo frete. Então, tinha esse valor, e se você não ficasse com nenhuma peça, porque poderia não servir nenhuma, pode acontecer, você pagava metade do valor do motoboy. E a loja arcava com a outra metade. Eu achei isso de uma genialidade. E a mulher, assim, a dona era uma outra mulher. Mulheres são muito sensacionais e muito inteligentes. Era de uma genialidade. E outra, ela se colocou como consumidora. O maior motivo das pessoas não comprarem online hoje é medo de errar o tamanho. E do mesmo. Por mais que seja a loja que esteja entregando, que você está lá falando no WhatsApp, vendo as roupas e tal, ou no Instagram da vida que seja. Na época a gente escolhia as fotos no Instagram, mandava os modelos no WhatsApp para as meninas, e aí elas faziam a triagem e mandavam pra gente no motoboy. Não deixa de ser uma experiência online. Por mais que a gente saiba que a loja não tá tão longe quanto às vezes na internet que nem tem loja. É tudo online, né? Elas trabalham com depósito, fazem um pedido na hora que você faz e envia direto. Por mais que a gente saiba que é assim, mas rola esse lance do a experiência que a gente vai ter. Então eu lembro que ela me deu essa opção, eu falei, cara, quero 2 tamanhos de um casaco que eu tinha adorado, uma parca que inclusive tava, eu até passei pra frente, mas ela tava em promoção. Era uma loja de piriguete, então calça jeans e roupa longa, tipo essa jaqueta que é muito grande, que é muito comprida, tava tudo vivia em promoção, porque eu não comprava. Aí eu lembro que eu pedi 2 tamanhos de calça, que eu tava entre 2 tamanhos que se um não ficasse bom, eu tinha certeza que outro ficava. Uma parca e teve uma outra peça que, como eu podia levar, eu falei, pô, ele já vai vir e ele já vai voltar com algumas peças, né? Que eu não vou ficar com 2 calças de tamanhos diferentes. Então eu vou aproveitar. E eu aproveitei.
Levei, não serviu. Ela ainda mandou, eu achei também muito bom, cara, uma forma de você fazer compra casada, que funciona muito, que é, né, em alguns lugares é contra a lei, pelo amor de Deus, cuidado. Mas que faz muito sentido. Por exemplo, ela mandou algumas bijus que ela também vendia. E que ela, na percepção dela, combinava com as peças que que eu tava comprando. Então ela mandou pra ver se eu gostava. E se eu gostasse, eu já poderia ficar. Olha que genial, cara. Eu me senti na loja. Eu me senti literalmente indo na loja dela. E eu não sei se eu teria uma experiência tão bacana quanto eu tive, porque eu tava na minha casa. Eu tava no conforto, eu não tava num provador apertado, eu não tava numa agonia de. Porque na loja eu fico com mais pressa ainda. Não se engane, motoboy tem tempo também de espera, que é importante dizer. Mas, enfim, foi uma experiência muito bacana e, pô, já é uma loja menor. E ela cresceu tanto que hoje, se eu não me engano, ela tem 4 ou 5 franquias. Tudo em quebrada. Porque funciona, gente. Funciona. Se você pensar com essa mentalidade abrangente, você consegue mais clientes, você cresce sua loja, você gera mais empregos e você consegue crescer como empreendedor, como lojista e também como pessoa. Acho que não se descarta isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu nem tinha lembrado na época, quando eu escrevi o roteiro, eu nem lembrei desse exemplo da loja, mas eu acho que cabe muito isso como eu me senti importante, eu me senti uma cliente VIP com aquele motoboy chegando me esperando e tudo mais. É claro que lidar com motoboy não é fácil, ele fica pressando um pouco às vezes. E, tipo, eu acho que faltou, se fosse pra sugerir alguma coisa, era isso. Que ele teria que ter um pouco mais de paciência, porque ele tava lidando com uma pessoa que tava se trocando. Mas, enfim, do modo geral eu amei, fiquei com as peças e eu tive uma sensação também de eu tenho que ficar, porque olha que esforço, olha que serviço bacana. Eu conhecia ela, então eu já valorizava a loja porque eu já sabia com quem eu tava lidando, mas maravilhosa, assim, cara, Olga, inclusive. Eu sou uma admiradora também, porque você se tornou uma mulher maravilhosa, assim, também que tem muito a ensinar com seu empreendedorismo. Bom, gente, é isso. Até que gravei no mesmo tempo que eu costumo gravar. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui, por favor, comenta se vocês gostaram do meu cenário. Diz que ficou uma bosta, preferia como tava antes. Gostei da novidade. Testa um outro ângulo. Comenta aqui o que vocês acham. Quero muito saber a opinião de vocês. E quero muito também saber se funcionou. Porque eu não sei se funcionou, né? Eu só vou saber na edição. Que pra me ver eu tenho que fazer assim, ó. Eu não consigo mais me ver como eu me via antes. A desvantagem é que se travar, que vez ou outra já aconteceu de travar. Não vi. E aí, se travou com voz, com tudo, me lasquei. Porque não vai dar pra corrigir. E antes, quando eu via, eu ia lá, repetia e não perdia nada. Mas a vida é feita disso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês comentem. E é isso, o cheiro da Pri.